iluminação. A ferramenta que conduz à iluminação é a meditação. Mas o que é iluminação? Olha, é a ferramenta mais importante no caminho espiritual de todas as escolas iniciáticas do passado, a meditação. Você que é esotérico, você que é espiritualista, está buscando as respostas, a meditação é a ferramenta-chave. Eu considero a mais avançada esta meditação Zen. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Não desmerecendo nenhuma outra, não é isso aí não. Todas as técnicas são interessantes, elas são válidas, mas aquela que vai mais a fundo, aquela que liberta você de certos parâmetros, é a meditação budista Zen. Isso. Então, bom, então vamos lá. Acontece quando meditamos. Isso que vocês têm que saber, vocês precisam saber disso. Tá? Primeiro ponto importante. Nós vamos mudar de estado de consciência. Nós vamos mudar o estado de nossa mente. Ou seja, nós saímos de um estado que é atento, andando, trabalhando, dando risada, conversando, trabalhando no mundo, usando a mente para fazer cálculo, trabalhar, essa coisa toda. Quando você senta, você para, com suas pernas, respira tranquilo. A tua mente, ela vai sair de um estado, que era aquele, e vai saltar para um outro estado. Nós vamos chamar esses estados de níveis quânticos. Níveis quânticos da consciência. Em vários experimentos feitos com neurocientistas, eles perceberam que a mente humana, ou vamos chamar de a consciência, melhor do que chamar de mente, então a consciência, ela se comporta exatamente como objetos quânticos, como o elétron, o próton, o nêutron, as partículas subatômicas. Então, elas se comportam como objetos quânticos. E como objetos quânticos, elas seguem as leis da mecânica quântica. E todos nós sabemos que, fundamentalmente, a lei da mecânica quântica, ela diz que todos os objetos quânticos, elas têm comportamento dual. Ou seja, o famoso comportamento onda-partícula. Preste atenção, imagine que esta linha aqui seja o campo cósmico. Então Einstein foi um dos primeiros cientistas, quando desenvolveu a teoria de campo, ele disse assim: existem elétrons, prótons, nêutrons e todas as partículas físicas que estão no universo, elas fazem parte deste grande campo cósmico. E elas são geradas pelo próprio campo. Por isso que você tem um elétron, por exemplo, ele tem o campo elétrico dele se estende até infinito. O campo gravitacional de um corpo se estende até infinito também. Entendeu? Exatamente porque este infinito, na verdade, é o tecido do espaço-tempo cósmico. É o tecido do campo cósmico. Entendeu? Então, a física quântica, ela veio dar uma fusão, quando a gente vai estudar a teoria quântica de campo, nós vamos entender que as partículas podem ser entendidas como oscilações e vibrações desse campo. Certo? Cada partícula vibrando de um jeito. A teoria das cordas mais modernas está tentando fazer isso, tentando estudar a estrutura oscilante das cordas fundamentais das partículas para entender o seu comportamento no campo quântico, no campo cósmico. Né? Mas nós podemos simplificar tudo isso para vocês, não complicar com a teoria das cordas, e simplificar e dizer que cada objeto que oscila, cada partícula pode ter uma frequência característica, ou a energia que a partícula carrega é H vezes a sua frequência. Tá? Isso foi que Max Planck entendeu, né? E depois vem o Louis de Broglie,
e escreve isso, né, para partículas de massa também, ou seja, associar um comprimento de onda e uma frequência a objetos como o próton, elétron e o nêutron. Então nós podemos entender que todas as vezes que eu tenho um próton, eu tenho um objeto que está oscilando, mas conectado pelo próprio campo. E eu criei uma tese, né, que ninguém fez antes. Eu peguei a partícula próton, elétron, nêutron e quantizei a massa do próton, elétron e nêutron. Eu fiz a quantização da massa para entender que existem no universo outros tipos de estados quânticos do elétron e dos prótons e nêutrons, para dar a ideia da matéria, do plano astral, das cidades astrais, a composição do próprio espírito como matéria real. Mas hoje aqui eu não tenho tempo para falar muito disso. Então, o que o Laércio criou? Eu fiz o seguinte: eu criei uma partícula nova chamada partícula C, que eu batizei de partícula da consciência. E tudo se origina no campo, então a própria consciência humana tem que se originar do próprio campo. Então essa partícula também ela é uma entidade oscilante. Então a consciência, ela se comporta como objeto quântico, todos os neurocientistas já pesquisaram isso, e nós vamos entender agora que nós podemos associar que a energia de uma partícula C, ela é uma constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto mais energia, maior a frequência. Então o que significa? Quando eu vou meditar, eu relaxo. Todas as correntes orientais diz que você tem que relaxar. O relaxamento é a única forma de você entrar em outro estado da consciência. Ou, na verdade, vou explicar para você, dar um salto quântico na consciência. Quando você relaxa, a ideia é baixar essa frequência, mas baixar a frequência é perder energia. E quando uma onda, ela está na frequência muito alta, eu baixo a frequência, baixar a frequência significa fazer isso aqui, ó, fazer ela oscilar mais devagar. Mas aí tem uma resposta, ela estica, o comprimento de onda aumenta, porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então o que significa isso? Se eu tiver uma consciência muito agitada, e eu boto ela para meditar, ela simplesmente vai chegar um momento que ela expande, ela faz uma expansão assim, ela estica. Por isso que os grandes mestres yogis, eles sempre vão relatar para você a ideia de expansão da consciência na meditação. Na verdade, o que acontece é o seguinte: sua mente está funcionando aqui. Aí você vai relaxando, relaxando, meditando, relaxando, chega uma hora que a consciência faz assim, ela, pum, ela salta. E quando ela salta, ela expande. E esse expandir pode até pular fora do corpo. Pode até sair fora do corpo e você vê você sentado lá. Ou ter uma experiência de fusão, porque na verdade a consciência ela está expandindo, ela está se tocando com outras consciências, porque nós somos um pelo campo, né? Mas como a consciência vibra muito rápida, nós temos a ideia de que somos indivíduos isolados dentro de corpos. Mas a partir do momento que eu começo a praticar as artes orientais e baixo a frequência, a minha mente expande, eu vou fazer a minha mente entrar num outro nível de mim mesmo. E nesse outro nível de mim mesmo é que estão as informações das vidas passadas, é que estão as informações do que eu fazia antes de encarnar. Ou seja, a ferramenta de meditação, ela tem ciência por trás. Os indianos não faziam aquilo à toa, e nem os espíritos ensinavam os mestres iluminados a ensinar seus discípulos com essa ferramenta, porque ela tinha uma realidade operacional muito intensa de colocar a consciência do indivíduo em outro plano. Então, uma das características importantes quando os grandes mestres do passado, os avatares do passado, diziam: conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Na verdade, a ideia central é a seguinte, ó. Se a única realidade que existe no universo é o campo, e esse campo gera prótons, elétrons e nêutrons, e gera a consciência, nossa consciência, então na verdade, esse campo todo é uma entidade consciente, e essa entidade toda consciente que permeia todo o universo, você pode chamar de Deus. Você pode chamar de Brahman, do que você quiser. E os indianos sempre diziam, né, que o Deus deles é muito diferente dos deuses dos judeus, dos ocidentais, que é um imperador lá do alto ditando regras e leis. O indiano não, sempre é um Deus manifesto em todas as coisas. Olha como aqui é mais interessante você analisar por esse ângulo do mundo quântico. Então, na verdade, quando você está
como indivíduo, você não tem noção de que você é o campo. Mas quando você relaxa, medita e transcende, a sua onda se expande e você percebe que você é um ser muito conectado com coisas muito maiores. E você passa a interagir de uma forma avançada com outras pessoas e tudo mais. Então, antigamente os mestres diziam: conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Hoje o Lala fala assim: baixe a tua frequência e você vai encontrar Deus dentro de você, porque você é parte manifestante de Deus, você é Deus. Por isso que Jesus dizia: vós sois deuses. A única coisa que vocês não sabem é que vocês são Deus, vocês precisam descobrir isso. E como descobrir isso? Baixando sua frequência. E como a gente baixa a frequência? Para dar um salto quântico na consciência e começar a operar com a consciência em outro nível, que as informações estão todas gravadas lá de vida passada e tudo mais. Isso significa iluminação para o oriental. Dá um salto quântico na consciência, com técnicas, com exercícios e com relaxamento, nós descobrimos algo que sempre esteve dentro de nós mesmos. Todas as informações. Porque nós somos isso, nós somos um ser conectado com todo o universo. Nós somos parte da mente cósmica divina. Nós somos a manifestação de um Brahman aqui, nesta dimensão terrena. Mas, como nós estamos tão individualizados, encarnados na matéria, nós acreditamos que somos seres individuais que vivemos num mundo cheio de estímulos, cheio de emoções, cheio de sensações, e nós esquecemos que a nossa verdadeira essência é uma. É una com tudo. E a experiência da meditação, a experiência da transcendência, isso que significa transcender espiritualmente. Significa dar saltos quânticos na consciência e fazer a sua mente operar em outros níveis, e não aqui, que você só obtém essas informações. Quando você entra no outro nível, você vira um paranormal, você vira um vidente, você fala com o espírito, você vê espírito, você sai fora desse corpo. Esse corpo não se torna mais uma prisão para você. Porque a hora que você expande a sua consciência, ele se escapa da cachola cerebral e sai fora e vai operar fora da conexão com esse corpo material. E esse corpo material vai ficar deitado, sentado meditando, e o espírito pula para fora. Tudo isso faz a meditação, cara. Meditação é algo muito louco. Tá? Uma outra coisa importante que acontece na meditação, esse é o primeiro ponto, é o salto quântico da consciência. Um outro aspecto importante é estar receptivo. Olha que louco, ó. Receptivo para ajuda de nossos mentores espirituais. Eu quero que vocês entendam que nós não estamos sozinhos neste mundo. Esse planeta é um grande projeto planetário, que as outras dimensões estão atuando, os espíritos estão ao nosso lado, e esses seres que estão com a consciência mais expandida, que têm a consciência de como funciona tudo, estão do nosso lado. Esses são os mentores que nos protegem, que nos auxiliam. E esses mestres nos intuem e nos ajudam fortemente a nossa compreensão da vida. Quando eles fazem isso? Quando você está sentado de pernas cruzadas meditando, você fica receptivo, eles podem se aproximar de você, ele pode mudar o teu campo energético e pode colocar ideias e falar e dialogar com aquele outro nível quântico seu. Nós temos vários níveis quânticos funcionando aqui e acordados ao mesmo tempo. Só que o que está manifestado na matéria e acordado na matéria, só está essa mente aqui. Mas os espíritos vêm e conversam com você, com outro estado teu. Aí, de repente, intuitivamente começa a aparecer informações na sua mente, começa a descobrir coisas. Mas foi um diálogo que você teve ou à noite quando dormia, ou mesmo agora. Os espíritos ficam conversando com você, eles falam com outro centro de consciência teu, que pela intuição vai brotar. Agora, se você fosse um paranormal de consciência aberta, você dialogava direto com os espíritos, sem essa coisa, esse bloqueio. Então, isso é muito importante. A meditação coloca todos nós como pessoas receptivas para interagir com outros níveis do universo, inclusive interagir com os espíritos, os nossos mentores, com nossos mestres que vêm para nos auxiliar nesse despertar, né? Então, basicamente, a meditação é uma grande ferramenta para despertar a mente humana. O silêncio. O silêncio é a maior porta que pode existir para o indivíduo penetrar dentro de si mesmo.
Ao sentar, nós vamos ouvir o silêncio. Nós vamos entender o que esse mestre tem para nos ajudar, para nos ensinar. Entendeu? Se não entendeu, trabalhe aí para tentar entender. Beleza, pessoal? Então eu acho que o papo de hoje foi muito legal. Eu tenho certeza que tem milhares de perguntas. Esse assunto é maravilhoso, porque a meditação é a porta para a nossa alma. Tá? Nunca se esqueça disso. Tá? Eu creio que você vai ter bastante progresso interior quando você tomar consciência de que se sentar em zazen e deixar o teu espírito falar mais alto é a verdadeira essência do guerreiro espiritual. Ok? Então, muita luz, muita paz a todos vocês. Até um próximo encontro, hein, gente? Até um próximo encontro. Namastê.